No vídeo de hoje eu vou te ensinar a trabalhar com tabelas dentro do Elementor. Eu vou te apresentar dois plugins que, quando você usa eles em conjunto, você consegue criar tabelas muito interessantes, como essa aqui, uma tabelinha com pesquisa, toda bonitinha dentro do seu conteúdo, e uma outra tabela que você pode inserir dentro de um pop-up, por exemplo, que nessa situação aqui da tabela de tamanhos, né? Então, eu tenho uma loja virtual e quero exibir essa tabela de uma maneira dinâmica, sem ser uma foto, uma imagem, e sim uma tabela dinâmica. Quer saber como que faz para usar esses dois plugins para deixar o seu site muito mais interessante? Então, vem para o vídeo. Oh, mas calma, antes de passar para você todas as dicas de quais são esses plugins especiais para você criar tabelas incríveis dentro do seu site WordPress, eu quero te dar uma novidade, quero te apresentar a minha loja de templates. Então, aqui dentro da minha loja, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu estou disponibilizando alguns templates exclusivos do meu curso e neste momento estão publicados, né, com preço promocional o meu template do Bueno Build, que é um template de agendamento de serviço especializado para salões de beleza. Então, se você quer criar um site de salão de beleza, barbearia, esse template aqui é muito interessante. Eu tenho também o template do Bueno Car, que é específico para sites de garagem, né, de venda de automóveis, que já tem aquela busca avançada. Então, esse template aqui é um dos mais interessantes. O pessoal tem pedido muito. Ele ajuda, né, você aí a implementar sistema de busca avançada por marca, preço, enfim, tem várias opções. Tem também o template do LexPro Advogados, que é outra solução de template que o pessoal gosta demais. Tem vídeo completo dele aqui no canal, então eu recomendo bastante, justamente por ele ser um template muito versátil, porque você pode utilizar essa base para criar inúmeros tipos de sites institucionais. Você não precisa se prender somente a sites do tipo escritório de advocacia. Você pode usar ele para templates, né, de site de consultores, de profissionais autônomos, enfim. A criatividade aí é o limite. E eu tenho também o template do portfólio lucrativo, que ele é exclusivo para profissionais criativos divulgarem seus serviços na internet de uma maneira profissional e eficiente. Então, eu tenho aqui esses 4 templates. A loja está em fase beta, então recomendo muito que você aproveite essa oportunidade. Vai ter o suporte direto comigo e aí você vai conseguir implementar o seu projeto, a sua ideia, usando uma plataforma pronta, né? A maioria dos templates aqui utilizam Elementor Pro e alguns utilizam plugins da Crocoblock. Então, entra aqui na loja, vem conhecer os templates, igual o do LexPro. Você pode clicar aqui para conhecer o template e aqui dentro eu especifico, né, qual que é a finalidade desse template. Se você quiser ver ele funcionando online, é só clicar aqui que ele vai carregar para você e aí você vai ver tudo que está inserido nele, né? Todas as páginas, todo o conteúdo, enfim. Fique à vontade para conhecer esse template, baixar, testar e revender para os seus clientes. Eu tenho certeza que essa é uma grande oportunidade que você pode aí usufruir e alavancar o seu negócio. Para a gente começar, a primeira coisa que você vai precisar fazer é vir aqui em plugins e aí você vai ter que instalar esse plugin aqui, ó, o Ninja Tables. Esse plugin ele é muito tranquilo, muito fácil de utilizar, certo? Eu já tenho ele instalado aqui. Você vai poder encontrar ele aqui, ó, em adicionar plugins. E aí ele tem essa aparência. Muito cuidado porque tem muitos plugins de tabela por aí e esse aqui é o que eu mais achei interessante. Esse aqui, ó, é esse o visual dele, certo? Muito bem. Depois que você instalou ele, ele vai aparecer aqui para você, ó, Ninja Tables. Muito bem. Entrando aqui, você tem a primeira opção, que é a opção de tabelas. Dentro aqui de tabelas, você pode começar a criar. Essa aqui é uma tabela que eu criei. E aí você pode criar uma nova tabela. Ou então você pode simplesmente vir aqui e importar uma tabela do Excel, certo? Então, eu vou começar pelo mais básico aqui para a gente não perder tempo, criando uma nova tabela. Então, eu entro aqui, ó, criar nova tabela. Eu vou criar uma tabela
com o objetivo de colocar a tabela de medidas de um site de loja, certo? Então eu vou criar aquela tabelinha para quando a pessoa entrar na página do produto, ela vê os tamanhos de cada peça, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, tabela de tamanhos. Eu vou colocar 2 porque eu já tenho uma tabela desse objetivo aqui, com esse objetivo, né, que serve como tabela de tamanho. Então eu vou usar o mesmo exemplo. Aqui em descrição você não precisa colocar nada e você vem aqui, ó, e clica para adicionar. Perfeito. Feito isso, você já está na telinha aqui, né, da tabela, e aí é hora de começar a adicionar as colunas. Bom, primeira coluna que eu vou utilizar aqui é a coluna de tamanho, né? Ó, eu vou colocar aqui a coluna de tamanho. Simplesmente, eu vou pegar aqui o exemplo, eu vou mostrar para você que você possa ir entendendo, né? Eu vou recriar essa tabela aqui de tamanho. Eu vou pegar como exemplo o site da Bueno Fit, que inclusive está disponível na nossa loja de template, vai estar disponível muito em breve, dependendo de quando você assistir esse vídeo, ele já vai estar lá disponível para compra. Então eu vou entrar aqui, ó, e eu vou criar essa tabelinha aqui, ó, certo? Então, para criar essa tabelinha desse jeito, eu vou precisar de uma coluna tamanho, uma coluna busto, cintura e quadril. Tudo isso porque essa é uma loja de roupa feminina. Então, se você trabalha com uma loja de roupa masculina ou um outro tipo de produto que tem especificações diferentes, aí você vai criar a sua tabela com essas especificações, certo? Então, vamos lá. Primeira coluna, tamanho. E aí, quando eu coloco aqui tamanho, ele aparece aqui também, certo? Então, eu tenho, ó, a tabela tamanho, e ele já digita pequenininho aqui para mim. E aí, qual que é o tipo de informação que eu vou adicionar? Eu vou adicionar uma linha de texto simples. Eu posso adicionar um textiária, um campo HTML, um campo numérico, algum campo data, né, que é dinâmico, enfim, um campo select, um campo de imagem, um botão. Então, nesse caso aqui é o mais simples, que é um campo de linha, certo? E aqui ele coloca aqui, né, responsividade, breakpoint, sempre mostrar em todos os devices, certo? Então, esse aqui é um detalhe bem bacana que você pode ocultar dependendo de qual versão do responsivo o visitante está acessando. Muito bem, então, aqui mais para frente a gente tem a tabelinha avançada, condicional e transform value, né? Que são opções avançadas e aí eu não vou abordar porque é necessário adquirir a versão Pro e a versão gratuita já atende muito bem. Então vou vir aqui agora e clico para adicionar uma nova coluna. Vou voltar aqui, ó, ele adicionou a coluna tamanho, certo? Vamos aguardar. E aí a próxima coluna é a coluna de busto, né? Então vou vir aqui, vou adicionar aqui, ó, busto. Ele já adicionou aqui para mim. É uma linha, né? O campo, né? Na verdade, os campos, as informações que eu vou adicionar são umas informações de texto simples. Então, mantenho aqui e adiciono essa coluna também. Pronto, ele já adicionou tamanho, busto. Agora é cintura e quadril. Então, vou voltar aqui, adicionar coluna, cintura. Mantenho aqui as mesmas informações. E vou adicionar aqui, ó, quadril. Perfeito. Adicionei aqui, adicionar coluna. Muito bem. Agora que eu adicionei, né, as minhas colunas, né, as informações, vou começar a adicionar o conteúdo dessa tabela. Então, eu venho aqui, ó, adicionar data. Ó, agora, tamanho. P. Aí, aqui em busto, né, eu vou copiar aqui essa informação. Vou colar, cintura, eu vou fazer o mesmo. E vou fazer isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar, ó, veja só, adicionei e eu tenho aqui todas as informações. Se você manter esse campo marcado, você vai continuar adicionando informações e esse pop-up ele não se fecha. Então, você vai continuar adicionando conteúdo e aí você, quando estiver na última linha, né, nesse caso aqui, ó, no tamanho G, aí você pode vir aqui, ó, e desabilitar, certo? A gente tem uma opção de avançado aqui, mas, como eu disse, é só com a versão Pro.
Perfeito? Então agora eu vou dar um pause no vídeo aqui e vou adicionar todos esses campos seguindo o mesmo processo que eu acabei de fazer para a gente poder adiantar e você ver como que faz para a gente trabalhar com essa tabela já dentro da página, lá dentro do Elementor. Muito bem, esse aqui é a última linha de informação, então eu vou desmarcar aqui, ó, e vou adicionar. Pronto, feito isso, está pronta a minha tabela, certo? Agora, como que eu faço para colocar essa tabela lá dentro do Elementor, né? Eu vou simplesmente clicar aqui, ó, e copiar o shortcode dela. Pronto, está copiada. Perfeito? Antes de ir lá para o Elementor, deixa eu mostrar um pouquinho aqui das opções que a gente tem desta tabela. Então, eu tenho opções aqui de reordenar, né, as colunas até alterar os valores. Tenho aqui algumas opções de renderização, ele já abre aqui a opção de Ajax. Eu não tenho muitas outras configurações justamente porque eu preciso do plano Pro, certo? E ó, as mais avançadas, né, para a gente poder brincar mais, eu vou só ter acesso adquirindo a versão Pro do plugin. Então, é muito importante que você analise. Esse tutorial tem como intuito mostrar para você como que você usa a tabela, né, o Ninja Tables na sua versão gratuita, mas caso você queira algo mais avançado, você tem muitas possibilidades aqui com esse plugin, incluindo, né, a opção aqui de alterar a linguagem. Bom, aqui a gente tem uma opção de design da tabela. Isso aqui eu achei bem legal, muito legal mesmo, porque ele dá um campo de busca aqui, ó, para a gente poder pesquisar. Aqui do lado, a gente tem até, digamos assim, qual família CSS, né? Qual estilo CSS que a gente vai poder usar. Se a gente usa o Semantic UI, né? Bootstrap 4 ou Bootstrap 3, veja só. Então, o Semantic User Interface, né, do Semantic aqui é bem melhor do que a do Bootstrap. Ó, a do Bootstrap é muito simples, né? Então, eu acho mais interessante usar essa aqui. E eu tenho aqui algumas opções de estilização, ó. Single Line Cell. Então, eu posso habilitar aqui e ter um preview, ó. Como que fica. Então, eu vou tirar aqui. Essa opção aqui, ela não muda muito. Layout fixo, né? O tamanho fixo. Quando eu passar o mouse, vai ter um hover, ó. Isso aqui é bem legal também. Colocar bordas na tabela, então ele colocou bordas em volta tudo. Eu não gosto, então eu vou tirar essa borda em volta. Ó, se bem que ele nem mudou aqui, né? Ele nem mudou aqui. Esconder as bordas horizontais, veja só, ele escondeu. Isso aqui também ficou bem legal. Esconder as bordas verticais, então eu posso habilitar aqui, ó. E ele esconde para mim, se bem que nem estava mostrando. Strap Rows, ó, tirou aquela opção de cor mais escura e cor mais clara em alternância, né? Então, isso aqui não é legal, então eu posso deixar. Eu posso também ter uma visualização mais compacta da tabela, ó, pequenininho agora. Não gosto disso, então eu vou tirar. E a opção de deixar centralizado, né? Ó, tirei. Vou habilitar de novo. Algumas dessas opções aqui a gente nem percebe muita diferença, né? Então, é interessante você vir aqui e ir habilitando ou desabilitando a que você achar melhor. E aí eu tenho aqui mais algumas opções da tabela no responsivo, né? Nas versões do responsivo. Posso visualizar. Algumas features aqui, ó. Mostrar o título da tabela. Acho desnecessário também. Mostrar a descrição da tabela. Como eu não coloquei, ele não mostrou. Então aqui eu tenho várias opções. Eu recomendo que você venha aqui e analise tudo. Ó, esconder todas as bordas. Sumiu todas as bordas. Então assim, são opções, como eu disse, de estilização. Aqui eu tenho opções também para definir cores da tabela. Só que essa aqui é só na versão Pro, como eu disse. Versão white aqui, deixa eu ver. Ó, tem essa versão aqui que ficou bem legal. Só que, como eu disse, são opções Pro, né? Então, você não vai conseguir editar mais. Caso você tenha interesse em adquirir a versão Pro, você vai conseguir. Muito bem.
Aqui a gente tem a opção de outros, que é para fazer mais customizações ainda. Ó, eu tenho a opção aqui, como a minha tabela é pequena, então essa opção de itens por página não é muito eficiente. Eu tenho aqui a opção de alinhar, né, a paginação, mas como meus itens são poucos, vamos ver aqui se com 2 ele já cria aqui uma paginaçãozinha. Vamos ver, só para a gente ter uma visualização. Ó, coloquei 2 itens aqui, como eu tenho 3, ele está carregando aqui, só que eu acho que não vai funcionar muito bem. Deixa eu ver. Ele não está mexendo aqui, então provavelmente ele não habilitou. Então, isso aqui é só para quando tiver muitas páginas, né? Opção aqui da posição da página da busca, né? Então, eu não tenho, somente na versão Pro. A opção também de sorting, né? De ordenação aqui por coluna. Aí eu posso configurar isso aqui também. Enfim, essas outras opções aqui eu simplesmente não altero. Eu deixo dessa forma que está aqui, certo? Mantenho dessa forma. Por quê? Porque tem um outro plugin que a gente pode utilizar para editar essa tabela, certo? Bom, aqui a gente tem algumas opções de front-end, adicionar CSS e JavaScript avulso, né, de maneira avulsa. O CSS ele deixa, o JavaScript eu já vou precisar da versão Pro, certo? E aqui eu tenho uma opção de exportar e importar tabelas. Bom, esse é o panorama geral. Agora que a gente viu como que faz para criar uma tabela, a gente viu como que faz para configurar depois que a tabela está pronta, né? Fazer a configuração da ordenação das colunas. Há algumas opções de design que estão liberadas na versão gratuita. É hora da gente salvar, perfeito. Eu vou copiar mais uma vez aqui o shortcode e agora eu vou vir aqui, ó, dentro de modelos, pop-ups, para inserir essa tabela, certo? Eu tenho aqui, como eu disse, um pop-up que eu já criei, né? Que foi o que eu utilizei de exemplo. Então, eu vou criar outro, ó, vou adicionar um outro modelo. Tabela de tamanhos, só que agora eu vou colocar 2. Criar modelo. Muito bem, como o nosso pop-up aqui acabou de ser criado, e dentro de pop-ups, esse shortcode ele não funciona, ele não carrega. Então, você vai precisar usar um outro plugin. Como esse de shortcode ele não carrega, você vai precisar de um plugin extra, certo? Então, você vem aqui, ó, eu vou vir aqui em plugins e você vai precisar adicionar esse plugin aqui, ó, o Essentials Add-ons, né? Então, você vai precisar adicionar este plugin, Essential Add-ons para Elementor. Depois que você adicionar esse plugin aqui, ele tem aqui em configurações, ó, ele tem várias ferramentinhas. Esse plugin também ele é muito bom, certo? Então, recomendo bastante que você utilize esse aqui junto com o plugin do Ninja Tables, né? Então, como eu já tenho ele instalado aqui, eu vou pesquisar aqui, ó, em widgets, né, ou elementos, tabela de dados avançada, ó. Você arrasta aqui, perfeito. No que você arrastou aqui, ele já adicionou uma tabelinha aqui. Só que você vai pegar as informações do Ninja Tables, ó. E aí, você vem aqui, ele já pega a tabela que você criou, adicionou aqui, certo? Só que o que acontece? Essa tabela aqui, ele meio que dá uma opção a mais para você customizar. Então, você pode customizar, ó. Eu vou tirar aqui a questão da ordenação, eu vou tirar a pesquisa e eu vou tirar a paginação. Pronto. Eu quero só a tabela simples mesmo, veja só. E eu ainda tenho a opção de estilizar ela. Eu tenho aqui, ó, a opção de cabeçalho, cor de fundo. Eu vou colocar uma cor no fundo aqui e vou adicionar um texto aqui em cima. Vou centralizar esse conteúdo aqui. O corpo aqui eu também tenho a opção de centralizar. Então, além de ter mais opções de configurações que eu teria acesso somente na versão Pro do Ninja Tables, usando esse plugin do Essential Add-ons, eu consigo fazer uma customização muito maior. E para fazer com que a tabela, né,
aliás, o pop-up fique igual àquele, eu vou precisar dar uma formatada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, eu já tenho a imagem, certo? Vou pegar aqui da biblioteca, eu já deixei essa imagem preparada, ó, adicionei ela aqui. Agora eu vou formatar ela, colocar um tamanho personalizado aqui em pixels de 250. 250 ainda ficou muito, vou colocar 225 aqui, certo? E agora a gente vai meio que diagramar isso aqui. Então eu vou voltar aqui no container, vou colocar no sentido linha, ó. A imagem aqui eu vou colocar para frente, para ficar ao lado aqui. Então eu coloquei em cima, na ordem aqui, primeiro a imagem, depois vem a tabela. E agora eu posso adicionar até um título aqui, só que para adicionar um título eu vou precisar adicionar um container. Então vou vir aqui, ó, adicionei um container, vou arrastar a tabela para dentro desse container, ó. Ficou aqui dentro, porque dentro desse container as informações vão ficar de cima para baixo e aqui fora as informações vão ficar ao lado. Então é tudo uma questão de diagramação. Então eu venho aqui agora, ó, caixa de ícone, adicionei, vou diagramar ela para ficar acima da tabela. Pronto. Aliás, eu posso usar até um ícone aqui, ó, rules, que é aquele mesmo. Tabela de... Vou colocar até uma arte diferente. Tabela de tamanhos. Pronto. Agora eu vou customizar aqui. O ícone eu vou colocar laranja. O texto aqui eu vou colocar pequenininho. Ó. H5 foi muito. E H2 também foi muito. Vou colocar um H3. Pronto. A caixa eu vou colocar alinhada aqui. Espaçamento do conteúdo pequenininho. E aí a gente vai formatando, certo? Então vou vir aqui para melhorar, para ficar uma combinação mais interessante. Eu vou colocar tudo maiúsculo aqui. Negrito. E aqui o tabela eu vou colocar fininho. Vou colocar aqui. Ó, ele tá, por algum motivo ele tá dando um bugzinho aqui. Tá pegando os estilos. Então eu vou tirar os estilos que eu salvei. Estranho, ele não tá pegando poppins aqui. Então eu vou pegar uma outra fonte aqui, vou colocar fininha e vou diminuir aqui, ó. Pronto, agora o ícone aqui eu também vou colocar pequenininho. Vamos colocar o espaçamento aqui um pouquinho menor. E aí eu consigo criar a minha tabela de tamanho. Veja só, fiz uma diagramação bem simples aqui, bem rápida, para a gente deixar esse pop-up bem bonitão. E aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou só adicionar uma borda aqui nesse container. Ó, sólida. Colocar uma borda aqui de 10. Eu vou colocar uma cor, um roxinho aqui. E aí é só publicar. Vou salvar aqui, porque esse pop-up ele não tem nenhuma condição. É só clicar no botão de tabela de tamanhos que ele vai aparecer. Então, e vamos configurar esse pop-up aqui, né? Então eu venho aqui na engrenagem, configurações, animação de entrada, fade in up e fade in down, fade out down, né, para sair. Então, quando alguém clicar, esse pop-up ele vai subir e quando clicar para fechar, ele vai descer. Não configuro mais nada aqui, certo? Vou só publicar agora. Mais uma vez, eu não preciso de nenhuma condição e nenhum gatilho e nenhuma regra avançada, então eu posso vir direto aqui, ó, salvar e fechar. Agora eu estou aqui dentro, eu vou precisar entrar dentro dessa página aqui, então eu vou vir aqui ó, em editar produto individual. E aqui dentro de produto individual, quando ele habilitar, eu vou colocar lá no ícone de tabela de medidas, né, na caixa de ícone, eu vou colocar o link para esse pop-up. Então ele vai vir aqui, ó. Vamos aguardar aqui a ediçãozinha, pronto. Agora eu tenho aqui a tabela de tamanhos. Deixa eu fechar aqui, ó. Vou até mostrar como que eu faço para colocar um link para um pop-up. Então eu venho aqui nas tags dinâmicas,
pop-up, venho na chave de boca aqui, ó, abrir pop-up. Qual pop-up? Vou colocar o nome, né? Tamanho, tabela de tamanhos 2. Perfeito. Agora é só vir aqui e publicar. Feito isso, publicou, eu vou lá na página do produto, ó. Vou sair daqui da tela de administração do WordPress e vou entrar para dentro da página da loja. Feito isso, eu clico aqui, ó. Perfeito. Agora eu tenho aqui, ó, tabela de tamanhos. E eu tenho aqui o meu pop-up com a tabelinha funcionando. Como eu disse, infelizmente, dentro de um pop-up, a tabela do Ninja Tables ele não funciona, certo? Mas, se você quiser adicionar dentro da página, ele vai funcionar. Você pode vir aqui, ó, Short Code, coloca aqui, certo? E você vem aqui, eu vou lá pegar o short code dele, Ninja Tables, e aí eu tenho aqui, ó, copiei, vou vir aqui, colei para aparecer aqui. Aqui ele não vai aparecer porque eu preciso publicar e aí ele aparece com esse botão de editar tabela, né? Edit Table. Então ele é bem chatinho nessa questão. Então agora eu vou voltar aqui na página, eu vou recarregar. Vamos ver aqui, ó. Agora ele está trazendo para mim, ele está carregando na página. E aí eu tenho essas duas maneiras de adicionar a tabela dentro da minha página. Essa opção do Edit Table aqui só aparece porque eu estou logado. Se você abrir aqui, ó, em uma aba anônima ou em outro navegador que você não esteja conectado ao WordPress, a opção de editar tabela ela some. Então, caso você precise, né, você pode adicionar desse jeito. Só que aí você não tem aquelas customizações que eu fiz, de cores, de tamanho, de alinhamento, de tirar aqui esse campo de busca, tirar a paginação, você não tem. Só vai ter se comprar o plugin na versão Pro, certo? Então, por isso que eu utilizo o Essentials Add-ons, né, que é uma extensão do Elementor e ele tem uma ferramentinha lá de tabelas onde eu posso colocar a tabela e customizar ela do jeito que eu quero. Então, dessa forma, acaba que o Ninja Tables fica ilimitado, eu fico com inúmeros recursos disponíveis para mim. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa dica. Acredito que esses plugins são muito interessantes. E se você está querendo aprender a criar sites profissionais, sites de alta performance que são capazes aí de te dar um retorno financeiro muito bom, eu recomendo que você se inscreva no meu curso, o Mapa do Criador de Sites. As vagas estão com preços promocionais e eu tenho certeza que através de uma metodologia certa, seguindo um passo a passo estruturado, você vai ser capaz de viver da criação de sites, que é hoje, né, uma das melhores atividades, a que está mais quente dentro do digital. Então não perca tempo, o link está aqui na descrição e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!